Valentina Souza chegou ao 23º andar do edifício Monteiro sem que ninguém na recepção levantasse os olhos para ela. A moça de cabelo preso que atendia no balcão a cumprimentou com um sorriso automático, aquele tipo de sorriso que se reserva para visitas sem importância, e disse que o senhor Rafael já estava esperando na sala de reuniões. Valentina agradeceu com uma leveza que não combinava com o que ela carregava por baixo da blusa de linho bege, um peso que havia anos chamava de casamento, e caminhou pelo corredor de vidro com o passo lento de quem conhece cada detalhe daquele lugar muito melhor do que qualquer um ali poderia imaginar. O corredor dava para uma parede envidraçada que deixava ver São Paulo inteira, a cidade espalhada lá embaixo como um circuito eletrônico à beira do caos. E Valentina parou por 2 segundos antes de entrar, não para admirar a vista, mas porque precisava daqueles 2 segundos. Ela tinha 32 anos, cabelo escuro preso num coque baixo e uma pasta de documentos que pesava menos do que parecia. Dentro da pasta, entre outras coisas, havia um relatório que nenhuma pessoa naquele andar saberia interpretar da forma certa, não ainda. Quando ela empurrou a porta da sala de reuniões, Rafael Monteiro estava de costas para ela, olhando pela janela com o telefone no ouvido. Ele era alto, cabelo castanho escuro cortado com a precisão de quem tem estilista particular, terno cinza chumbo, e não se virou quando Valentina entrou. Continuou falando, a voz baixa, mas firme, aquela voz que ele usava quando queria lembrar as pessoas onde ele estava na hierarquia. Não, Fábio, eu disse quinta-feira, não sexta. Se você não consegue entregar na quinta, então me diz agora e eu chamo outra empresa. Só depois de encerrar a ligação ele se virou, e foi com aquele meio sorriso que Valentina conhecia, o sorriso que dizia que ele havia feito um favor ao aparecer. Demorou, disse ele. O trânsito na Faria Lima, respondeu ela, e colocou a pasta sobre a mesa. Rafael puxou uma cadeira e sentou do lado oposto, sem convidar ela a sentar, porque ele raramente convidava. Ele abriu a pasta e começou a folhear os documentos com a pressa de quem vai assinar sem ler, mas então pausou numa página, franzindo a sobrancelha. Esse item aqui, o aditivo de contrato com a Esfera Participações, você verificou com o advogado? Verifiquei, disse Valentina. Pode assinar. Ele olhou para ela por um segundo comprido, o tipo que ele usava às vezes para lembrar, lá de que ele é que tomava as decisões finais, e então assinou. Valentina recolheu os documentos com a mesma calma com que havia chegado, recolocou-os na pasta, e foi nesse momento que a porta da sala se abriu sem bater. Isabela Torres entrou como entrava sempre, com a confiança de quem sabe que é esperada, um sorriso leve nos lábios pintados de vinho e uma pasta de apresentação debaixo do braço. Ela era coordenadora de novos negócios no Grupo Monteiro há 2 anos e tinha a habilidade precisa de ocupar uma sala sem parece que estava ocupando, como uma fragrância que você só percebe quando já está por toda parte. Quando os olhos dela encontraram Valentina, o sorriso não sumiu, só se ajustou, ficou um pouco menor, um pouco mais educado. Valentina, não sabia que você estaria aqui hoje, disse Isabela. Vim assinar uns documentos, disse Valentina. Claro. Isabela virou-se para Rafael com uma intimidade que ela não tentava disfarçar, não na presença de Valentina, talvez especialmente na presença de Valentina. Rafael, a apresentação com o pessoal da construtora Alta Vila foi marcada para as 15 horas. Precisamos revisar os slides antes. Rafael se levantou, abotoou o paletó com aquele gesto mecânico de executivo que Valentina já havia observado 1000 vezes, e disse para ela sem olhar, lá, estou jantando com o Eduardo amanhã à noite. Não vai ser em casa. Era assim que ele comunicava as coisas. Não como explicação, como decreto. Valentina pegou a pasta e saiu. No corredor, ela não apressou o passo. Passou pela recepção da mesma forma que havia chegado, invisível para quem não prestava atenção, mas dessa vez, ao passar pelo balcão, ela notou a recepcionista de cabelo preso falar baixinho para a colega ao lado, é a esposa do Rafael, e a colega respondeu, também baixinho, com um assovio quase imperceptível, como quem diz que sabe muito mais do que deveria. Valentina não parou. Apertou o botão do elevador e esperou, com a pasta entre as mãos e o queixo ligeiramente erguido. O elevador desceu. As portas se fecharam, e dentro daquele espaço espelhado, pela primeira vez naquele dia, Valentina olhou para o próprio reflexo, não para checar o cabelo nem o batom, mas com a expressão de quem está revisando uma equação que ainda não chegou à resposta certa. O telefone na bolsa vibrou.
Ela o tirou, viu o nome na tela, DV, escritório, e atendeu na segunda vibração. Diretora Valentina, os documentos da reorganização societária estão prontos para sua revisão, disse a voz do outro lado, a voz de Lucas, seu assistente particular, que trabalhava num escritório em Pinheiros, que ninguém no 23º andar do Grupo Monteiro sabia que existia. Ótimo, disse Valentina em voz baixa. Eu passo às 18 horas. Ela desligou quando as portas do elevador abriram no térreo. Atravessou o saguão de mármore beige, saiu para o calor seco da tarde paulistana e entrou no carro que a esperava na calçada. O motorista não perguntou nada. Ela não disse nada. O Grupo Monteiro desapareceu pelo espelho retrovisor enquanto o carro avançava pelo trânsito e Valentina encostou a cabeça no banco e fechou os olhos por exatamente 2 minutos. 2 minutos que ninguém além dela saberia contar. Naquela noite, Rafael chegou antes do habitual. Valentina estava na cozinha quando ouviu a porta. Eram quase 22 horas, e ela tinha um copo de vinho na mão e o notebook aberto na bancada, não num e-mail doméstico nem numa receita, mas num relatório financeiro que ela fechou com um clique rápido quando ouviu os passos no corredor de mármore. Ela não precisava esconder. Mas havia anos ela havia aprendido que algumas coisas ficavam mais simples quando permaneciam invisíveis. Rafael entrou na cozinha, afrouxou a gravata, abriu a geladeira sem olhar para ela e disse, de dentro da geladeira, "Você almoçou com alguém hoje?" "Não", disse Valentina. "Por quê?" Ele fechou a geladeira com uma garrafa de água mineral na mão e ficou parado a olhar, lá com uma expressão que ela reconheceu. Não era raiva ainda. Era a versão antecessora da raiva, aquela etapa em que ele coletava evidências que confirmassem o que já havia decidido ser verdade. "Vi você ontem com um cara no café da Paulista", disse Rafael. "Estava com Lucas, meu assistente." "Seu assistente." Ele repetiu as palavras devagar, não como quem está absorvendo a informação, mas como quem a está virando do avesso. "Valentina, desde quando você tem assistente?" Ela parou. Foi um segundo de pausa que ela não havia planejado, uma rachadura pequena demais para ele notar, mas grande o suficiente para ela reconhecer como erro. "Ele ajuda com umas questões de organização pessoal. Não é nada formal." Rafael colocou a garrafa sobre a bancada com uma força levemente maior do que necessária. "Organização pessoal. Que tipo de organização pessoal exige um assistente que você nunca me mencionou, o tipo que eu resolvo sem precisar te interromper no trabalho?" Ela disse isso sem alterar o tom, sem recuar, mas não foi o tom que importou. Foi a frase. Rafael Monteiro não estava acostumado a respostas que funcionavam como paredes. Ele estava acostumado a portas que ele abria quando queria. A mandíbula dele se contraiu levemente, e Valentina viu, no espaço de meio segundo, que a noite havia virado outra coisa. "Você está me escondendo alguma coisa", disse ele. "Rafael, não me interrompe." A voz subiu meio degrau. "Eu trabalho o dia inteiro, Valentina. Eu carrego essa família, esse apartamento, tudo isso. E você fica aqui fazendo o quê? Tomando vinho com um assistente que eu não conheço, na Paulista?" "Eu paguei metade desse apartamento", disse ela. Ele olhou para ela como se ela tivesse dito algo absurdo. "Com o quê?" A ironia na voz dele tinha bordas afiadas. "Com o seu trabalho de consultoria que rende R$ 2.000 por mês?" Valentina posou o copo de vinho na bancada com delicadeza. Era um gesto deliberado, porque os gestos dela eram quase sempre deliberados, e ela olhou para Rafael com uma expressão que ele nunca havia sabido ler direito, uma espécie de serenidade que não era resignação e não era desafio, era algo mais frio, mais parecido com a superfície de um lago que guarda profundidade que não aparece na foto. "Vou dormir", disse ela. Ele se moveu antes que ela terminasse de se virar. Não foi um empurrão. Foi a mão dele no braço dela, um aperto que era mais do que aperto, que doeu de uma forma que deixou marca não só na pele, mas no espaço entre os dois, um espaço que depois daquele momento nunca mais seria exatamente o mesmo tamanho. Ela não gritou. Ele não gritou. A cozinha ficou em silêncio durante 3 segundos que pesaram como 3 horas, e então ele soltou o braço dela e saiu. Valentina ficou parada. Olhou para o próprio braço. Olhou para o notebook na bancada. Olhou para o copo de vinho que ainda tinha 3 dedos de tinto escuro. Então pegou o telefone. Não ligou para a polícia. Não ligou para a mãe, que morava em Campinas e teria ficado desesperada. Não ligou para nenhuma amiga porque havia anos ela havia aprendido a não misturar as camadas da própria vida.
Ela ligou para Lucas. Lucas, disse ela, com uma voz tão tranquila que qualquer pessoa do outro lado teria suposto que ela estava ligando para marcar reunião, amanhã cedo, antes das 8, eu preciso que você prepare 2 documentos. O primeiro é a notificação de suspensão do suporte financeiro indireto ao Grupo Monteiro via a Esfera Participações. O segundo é a convocação para uma auditoria extraordinária do Conselho. Pode fazer isso? Posso, diretora, disse Lucas, sem fazer perguntas. Ótimo. Ela desligou, depois foi ao banheiro, lavou o rosto, olhou para o espelho durante um tempo que ela mesma não teria sabido medir, e o que ela viu ali não era uma mulher destruída. Era uma mulher que havia tomado uma decisão, o tipo de decisão que não grita nem chora, o tipo que age. Ela apagou a luz e foi dormir no quarto de hóspedes. Pela primeira vez em anos, dormiu inteiro. Valentina saiu do apartamento às 7h42 da manhã, com uma mala de tamanho médio que havia feito durante a madrugada, enquanto Rafael dormia. Não levou muita coisa, apenas o necessário, as roupas certas, os documentos que eram só dela, o notebook e um estojo de couro que guardava um pendrive e 3 cartões de acesso que ninguém além de Lucas e ela sabia que existiam. Deixou a chave na bancada da cozinha sem bilhete, sem nota, sem nenhuma palavra que pudesse ser lida de forma errada ou de forma nenhuma. O silêncio que ela deixou para trás era um silêncio escolhido, não um silêncio de derrota. O apartamento era num condomínio em Pinheiros, 11º andar, com vista para a copa das árvores da rua Teodoro Sampaio, e ela havia alugado há 3 meses com um nome de empresa que não aparecia em nenhuma pesquisa pública ligada ao seu nome. Era um hábito que ela havia desenvolvido não por paranoia, mas por clareza. Algumas coisas precisavam de ar separado para respirar direito. Lucas a esperava no escritório às 8h15 com 2 cafés coados e uma pilha de documentos sobre a mesa de vidro. Ele tinha 27 anos, cabelo curto quase loiro pelo sol de Florianópolis onde havia crescido, e um talento para resolver problemas antes que Valentina precisasse nomear, luz em voz alta. Quando ela entrou, ele olhou para a mala que ela depositou perto da porta sem fazer nenhuma pergunta sobre a mala. A notificação de suspensão está aqui, disse ele, empurrando uma pasta azul pela mesa. A convocação de auditoria também. Falta a sua assinatura nos 2. Valentina sentou, puxou a pasta, leu os documentos com a atenção detalhada de quem lê contratos desde os 23 anos e assinou com caneta tinteiro, uma caneta que havia ganhado do próprio pai quando se formou em Direito Empresarial pela FGV, uma caneta que ninguém que a conhecia como a esposa de Rafael Monteiro jamais havia visto. Envia a notificação de suspensão por canal formal hoje, antes do meio-dia, disse ela. A convocação de auditoria vai esperar até quinta-feira. Quero ver a reação deles à suspensão primeiro. Entendido. Lucas anotou. Mais alguma coisa, diretora? Sim. Preciso que você verifique se o acordo de confidencialidade com a Esfera Participações ainda cobre todos os diretores originais do Grupo Monteiro. Em especial, ela pausou por um segundo que não foi de hesitação, mas de precisão, em especial Sônia Monteiro. Lucas ergueu os olhos do caderno. A senhora Sônia está listada como diretora não executiva desde a fundação. Então ela está coberta pelo acordo. Valentina fechou a pasta. Isso significa que ela não pode revelar publicamente o que souber sobre a estrutura de controle da empresa sem incorrer em penalidades contratuais. Mas isso também significa que ela assinou documentos que, se ela tiver sido prudente, podem ter levado ela a cruzar alguns pontos que eu não esperava que ela cruzasse ainda. Lucas ficou quieto por um momento, o tipo de quietude de quem está processando uma equação que mudou de variável no meio. Você acha que ela sabe? Acho que ela suspeita, disse Valentina. E uma suspeita de Sônia Monteiro é diferente de uma suspeita de qualquer outra pessoa. Ela não vai falar até ter certeza, mas quando tiver certeza, ela vai decidir o que fazer com isso, e essa decisão não necessariamente vai me favorecer. Ela se levantou, pegou o café que havia esfriado levemente, bebeu o restante de um gole e disse: Preciso que você também marque uma reunião com o Dr. Henrique para esta semana. Preciso revisar a estrutura do Trust. Lucas abriu a agenda no computador sem levantar os olhos. Quinta às 15 horas, serve? Serve. Do outro lado da cidade, num apartamento de 3 suítes no Itaim Bibi, Rafael Monteiro acordou às 9 e encontrou o apartamento vazio de uma forma que demorou alguns minutos para ele reconhecer como diferente do vazio habitual das manhãs
em que Valentina saia cedo. Havia algo na disposição dos objetos que estava ligeiramente alterado, não de um jeito que ele pudesse descrever, mas que ele sentiu como quem sente uma mudança de pressão antes da chuva. Ele foi à cozinha. A chave estava na bancada. Ficou olhando para ela por um momento, como se ela pudesse lhe dizer algo que a ausência de Valentina não havia dito, e então pegou o telefone e ligou para o número dela. Foi para a caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal outra vez. Rafael colocou o telefone na bancada ao lado da chave e foi tomar banho. Ele não entrou em pânico. Rafael Monteiro não entrava em pânico com facilidade. Era uma das características que sua mãe havia cultivado nele desde pequeno, a capacidade de manter o exterior calmo, mesmo quando o interior estava calculando. E o que ele estava calculando agora era simples. Valentina havia exagerado. Ela havia saído para dar um susto, para gerar preocupação, para usar o silêncio dela como argumento. Era o tipo de coisa que mulheres faziam quando não sabiam como ganhar um debate de frente. Ele saiu de casa às 10h30 e chegou ao escritório às 11h, ignorou 2 avisos de reunião que haviam sido marcados sem ele ter sido consultado, e foi direto para a sala de Isabela. Ela estava ao telefone quando ele entrou, mas desligou imediatamente. Havia uma habilidade em Isabela Torres que Rafael havia notado desde o começo. Ela sabia quando priorizar, e ela sempre priorizava ele. Valentina foi embora, disse ele, fechando a porta atrás de si. Isabela não demonstrou surpresa, mas também não demonstrou a ausência de surpresa de uma forma que Rafael pudesse notar. Ela apenas inclinou a cabeça levemente e disse: "Você brigaram ontem à noite." Ela fez uma cena por nada. Por nada. Isabela repetiu as palavras não para questioná-las, mas para deixá-las no ar entre os dois. "Rafael, você e ela já deveriam ter tido essa conversa há muito tempo." "Que conversa?" Ela se levantou da cadeira, contornou a mesa com passos lentos e deliberados e ficou parada a menos de 1 metro dele, perto o suficiente para que ele precisasse decidir se recuava ou não. "A conversa sobre o que vocês dois realmente ainda são um para o outro. Se é que ainda são alguma coisa." Rafael não recuou. "Isso não é simples", disse ele. "Nunca é." Isabela colocou a mão brevemente no braço dele, um gesto leve como uma pergunta, e disse: "Mas pode ficar mais simples." Ele ficou olhando para ela por um segundo, e então o telefone dele vibrou. Era o setor financeiro, um aviso sobre suspensão de repasse de recursos via um parceiro chamado Esfera Participações, um nome que ele havia visto em documentos antes, mas que nunca havia precisado entender em profundidade, porque havia sempre alguém que entendia por ele. Ele dispensou a notificação com um gesto e voltou a atenção para Isabela. "Vou precisar que você organize os documentos para dar entrada no processo de separação consensual", disse ele. Isabela não escondeu o brilho que passou pelos olhos dela. "Quando você quiser." No corredor do 23º andar, à mesma hora, Sônia Monteiro estava sentada numa mesa pequena, num canto da área administrativa que era o domínio dela dentro do Grupo Monteiro, não uma sala executiva, mas uma posição estratégica que ela havia mantido há décadas com a discrição de quem entende que o poder real raramente precisa de título. Ela tinha 61 anos, cabelo grisalho cortado num chanel impecável, óculos de aros finos dourados e a postura ereta de quem havia aprendido cedo que a coluna reta era a metade de qualquer batalha. O documento estava na tela do seu computador, aberto desde as 10h30. Era a notificação de suspensão do suporte financeiro, encaminhada através dos canais formais do Grupo Monteiro por uma empresa chamada Esfera Participações. Sônia havia pedido a um analista jovem, Tiago, que ele abrisse o histórico societário da Esfera numa pesquisa rápida, e o que Tiago havia encontrado estava num papel que agora ela segurava na mão. A Esfera Participações era controlada por uma holding chamada Valor e Investimentos. A Valor e Investimentos tinha como diretora executiva registrada uma mulher cujo nome aparecia na base de dados como Valentina Souza Monteiro. Sônia colocou o papel sobre a mesa. Ficou olhando para ele durante um tempo que ela não teria sabido medir. Então dobrou o papel, colocou no bolso interno da jaqueta e disse para Tiago, que estava esperando por alguma instrução: "Obrigada, Tiago. Isso é tudo por hoje." O menino saiu. Sônia ficou sozinha. Ela não pegou o telefone para ligar para Rafael. Não mandou mensagem. Não chamou ninguém. Ficou sentada naquela mesa durante 15 minutos,
com as mãos sobre a superfície fria e os olhos fixos num ponto da parede que não tinham nada para ver, e o que ela estava fazendo era o que ela havia aprendido a fazer em todas as situações que exigiam decisão. Ela estava pesando. De um lado da balança estava o filho, do outro estava a verdade sobre quem havia estado ao lado dele todos esses anos, invisível, financiando a sobrevivência da empresa dele, sem que ele soubesse, sem que ninguém soubesse. A balança ficou inclinada por um longo momento. Sônia não tomou nenhuma decisão naquele dia. E foi exatamente isso, a ausência de decisão, que se tornaria mais tarde o seu maior erro. Na semana que se seguiu, Rafael notou que os parceiros estavam saindo. Não com escândalo, não com declarações públicas, mas com aquela retirada silenciosa de quem havia recebido um sinal que ele não havia recebido. A construtora Altavilla adiou a assinatura do contrato. Um fundo de investimento que havia sinalizado interesse no início do trimestre respondeu a uma reunião de follow-up com um e-mail de 3 linhas que dizia que o perfil de risco havia mudado. 2 clientes de médio porte pediram revisão de contratos. Rafael convocou reunião com o setor financeiro numa quarta-feira. O diretor financeiro, um homem chamado Breno de óculos sem aro, apresentou os números com a expressão de quem tem más notícias, mas não quer ser o mensageiro. O problema central é que a Esfera Participações suspendeu os repasses. Eles eram responsáveis por aproximadamente 37% da liquidez operacional do trimestre. 37%. Rafael repetiu isso devagar. Sim, porque eu não sabia que a gente dependia de uma fonte externa nessa proporção. Breno fez uma pausa que durou exatamente o tempo necessário para que Rafael percebesse que a resposta para essa pergunta era complicada. Senhor Rafael, a estrutura foi montada há alguns anos, antes de você assumir a presidência operacional. O senhor Armindo, seu pai, Breno parou, escolheu as palavras, havia estabelecido um arranjo com a Esfera que garantia capital de giro em momentos de aperto, em troca de certas condições de governança que nunca foram formalizadas publicamente. Que condições? Não está documentado em termos claros, senhor. O acordo era informal, baseado em confiança entre as partes. Rafael fechou a pasta que estava na frente dele com um golpe que era mais alto do que ele havia pretendido. Me arruma o contato da Esfera. Eu mesmo vou ligar. Breno fez outra pausa. Tentamos isso na semana passada. A pessoa responsável pelas comunicações externas da Esfera disse que toda a comunicação deve ser feita por canal formal e que a diretoria não está disponível para reuniões no momento. A diretoria. Ele usou o artigo feminino. Rafael não notou, mas Isabela, que estava sentada ao lado dele na reunião, notou. 3 dias depois, numa quinta-feira à tarde, Isabela estava no corredor do 23º andar, quando ouviu um trecho de conversa pelo celular de alguém que passava a passos rápidos pelo corredor, um analista jovem que ela não reconheceu, falando num tom baixo, mas não suficientemente baixo, para que ela não ouvisse a frase que a fez parar no meio do corredor. A diretora V confirmou reunião para a semana que vem. Pode avisar o conselho. O analista dobrou a esquina e sumiu. Isabela ficou parada onde estava. A diretora Z. Ela havia ouvido esse nome antes, numa conversa da qual ela havia participado de forma periférica há alguns meses, uma referência feita em tom de quase reverência por um dos sócios minoritários, como quem cita uma figura de autoridade que não aparece, mas cuja presença é sentida em todas as decisões importantes. Na época, ela havia suposto que era apelido de alguém no conselho, um apelido masculino mal interpretado por ela. Mas o analista havia usado o artigo feminino, e havia usado o presente, confirmou, não confirmou, ontem, nem confirmará amanhã. Confirmou agora, esta semana. Isabela foi ao banheiro do andar, trancou-se num cubículo por 3 minutos e ficou ali pensando. A diretora V era mulher. A diretora V estava em contato ativo com o conselho do Grupo Monteiro. A diretora V havia suspendido os repasses que estavam colocando a empresa em dificuldade e a última pessoa que havia visto no 18º andar do edifício Esfera havia sido, se ela havia calculado direito, Valentina Souza Monteiro. Isabela saiu do banheiro com a face uma tonalidade mais pálida do que havia entrado. A convocação de auditoria chegou numa segunda-feira de manhã, por e-mail formal, assinada pela Esfera Participações e copiada para todos os membros do Conselho do Grupo Monteiro. Era um documento de 7 páginas que Breno, o diretor financeiro, imprimiu e colocou sobre a mesa de Rafael
às 8h40 da manhã, com a expressão de quem está entregando um laudo de diagnóstico ruim. Rafael leu o cabeçalho, depois a primeira página, depois foi direto para a última para ver o que estava sendo solicitado, e o que estava sendo solicitado era uma reunião de conselho extraordinária para a quinta-feira seguinte, com presença obrigatória de todos os diretores e a apresentação completa dos balanços dos últimos 3 anos. Quem autorizou isso? Disse Rafael. A esfera tem direito contratual de requisitar auditoria extraordinária, senhor. Esse direito foi estabelecido no acordo original firmado pelo seu pai. Breno fez uma pausa e então acrescentou, com a delicadeza de quem está entregando a segunda parte de uma notícia difícil. E a esfera, ao que tudo indica, está sendo representada por alguém que tem acesso jurídico completo a esse contrato. Rafael olhou para Breno por um momento que foi comprido o suficiente para que Breno recuasse 1 centímetro. Acha quem? Não sei, senhor. O canal de comunicação da esfera é por via de um escritório de advocacia em São Paulo. O nome da sócia responsável é doutora Ana Fonseca. Rafael não reconheceu o nome. Não tinha razão para reconhecê-lo, mas se tivesse ligado para a doutora Ana Fonseca e feito a pergunta certa, o nome que teria recebido como resposta era o mesmo que havia dormido do lado dele por 6 anos. Na quinta-feira, às 14h50, Valentina entrou no edifício Monteiro pela segunda vez em menos de um mês, mas desta vez o crachá pendurado no pescoço dela dizia algo diferente. Não era o crachá de visitante que ela havia usado da primeira vez. Era um crachá de acesso nível 3, emitido pelo sistema de segurança do próprio Grupo Monteiro, com o nome que ninguém daquele prédio havia ligado ao rosto dela até então: Valentina Souza, diretora, Esfera Participações. Lucas a acompanhava 2 passos atrás, com uma pasta preta, e os dois cruzaram o saguão em direção ao elevador de acesso ao 23º andar, sem que os seguranças precisassem consultá-los porque o acesso havia sido pré-registrado. Dentro do elevador, Lucas disse em voz baixa: "Confirmei com o Dr. Henrique. Se a situação escalar hoje, o protocolo B está disponível." "Espero que não seja necessário", disse Valentina. Sua voz tinha a temperatura de alguém que havia dormido bem na noite anterior, que havia acordado cedo, que havia feito café e lido o relatório do dia sem nenhum tremor nas mãos. Mas é bom ter. As portas do elevador se abriram no 23º andar. E ali estava Rafael. Ele estava esperando o elevador para descer, paletó no braço, celular na mão, com o ar distraído de alguém cujos pensamentos estão 2 andares acima do corpo. Quando as portas se abriram e ele viu Valentina, o que passou pela expressão dele foi uma sequência rápida demais para ser controlada. Surpresa, confusão, e então aquela rigidez específica de quem está tentando montar um argumento em tempo real. "Valentina", disse ele. A voz era plana. "Rafael", disse ela. A voz também era plana, mas de uma forma diferente, como a superfície de algo sólido e não como a superfície de algo que estava se mantendo junto por esforço. Os olhos dele foram para o crachá. Foram para Lucas. Voltaram para o crachá. "O que você está fazendo aqui?" "Tenho uma reunião de conselho às 15 horas", disse Valentina, e fez um gesto leve em direção ao corredor, pedindo passagem. Rafael não se moveu por 2 segundos. Era o tipo de pausa que ele usava para sinalizar que não havia recebido uma instrução, mas estava processando uma ameaça. Então saiu do caminho. Valentina entrou no corredor sem olhar para trás. Lucas a seguiu. Rafael ficou parado com o paletó no braço e o celular na mão, e uma expressão que era, pela primeira vez em muito tempo, a expressão de um homem que não entende o que está acontecendo, mas sabe que deveria. A sala de reuniões do 23º andar tinha uma mesa oval de 10 lugares, paredes de vidro que davam para a cidade e uma temperatura que o ar-condicionado mantinha alguns graus mais fria do que o conforto exigiria. Quando Valentina entrou, havia 6 pessoas já sentadas. 3 membros do conselho que ela reconhecia, Breno, um representante jurídico interno, e, no canto mais afastado da mesa, com as mãos sobre a superfície e os óculos dourados levemente inclinados, Sônia Monteiro. Os olhos das duas se encontraram. Foram 2 segundos, talvez 3. Sônia não fez nenhum movimento visível. Não recuou, não se inclinou, não esboçou nenhuma expressão que alguém além de Valentina pudesse interpretar. Mas havia algo na postura dela, uma tensão muito levemente diferente da habitual, que dizia que ela havia chegado àquela sala já sabendo,
e que a decisão sobre o que fazer com esse saber estava sendo mantida em suspenso como um objeto pesado segurado por mãos que ainda não haviam decidido soltar. Valentina se sentou no lugar que havia sido reservado para a representante da esfera. No lado oposto da mesa, a reunião começou. Durante a primeira hora, os documentos foram apresentados. Valentina ouviu mais do que falou, o que era sempre a sua posição preferida numa primeira reunião, porque ouvir era uma forma de mapeamento e ela havia aprendido com o pai que um mapa bom era mais valioso do que a melhor das falas de abertura. Lucas estava ao lado dela com o notebook aberto, digitando em silêncio. O representante jurídico do Grupo Monteiro fez uma série de perguntas sobre os fundamentos da auditoria. Valentina respondeu pelas vias formais, citando cláusulas contratuais específicas com a fluência de quem havia redigido os contratos originais, ou ao menos os havia estudado em grau equivalente ao de quem os redigiu. Um dos conselheiros, um senhor de cabelos brancos chamado Dr. Figueiredo, a observava com uma atenção que não era hostil, era o tipo de atenção que se reserva para algo não previsto, mas potencialmente interessante. No terceiro bloco da pauta, quando a discussão chegou à estrutura de liquidez e à dependência dos repasses da esfera, Valentina abriu a pasta que Lucas havia colocado à sua frente e disse: "Tenho aqui o histórico completo dos repasses feitos pela esfera ao Grupo Monteiro nos últimos 4 anos, com datas, valores e contrapartidas recebidas. Quero propor que esse material seja incorporado ao processo de auditoria." O Dr. Figueiredo se inclinou levemente sobre a mesa. "Quem preparou esse material, doutora Valentina?" "Minha equipe financeira, com base nos registros do próprio Grupo Monteiro e nos registros internos da esfera." Uma pausa pequena, calibrada. Os números são idênticos nos 2 conjuntos de documentos. Isso era, em linguagem corporativa, uma forma elegante de dizer que tentativas de contestar os números seriam infrutíferas. O representante jurídico interno trocou um olhar com Breno. Sônia não trocou olhar com ninguém. Ela olhava para o copo d'água à sua frente. A reunião avançou. No corredor, durante o intervalo de 15 minutos, Rafael apareceu. Ele havia ficado no andar. Valentina sabia disso. Havia sentido a presença dele em algum lugar fora da sala, como se sente a presença de alguém que não está na sala, mas que está ouvindo pela porta. E agora ele estava ali no corredor, entre o bebedouro e a copiadora, com os braços cruzados e uma expressão que ela conhecia, mas que neste contexto tinha uma coloração diferente. "Você precisa me explicar o que está acontecendo", disse ele. "Você não foi convocado para essa reunião, Rafael. Sou o presidente operacional dessa empresa. Você é o presidente operacional." Ela manteve a voz no mesmo registro. "A Esfera Participações é acionista. São funções distintas." Ele descruzou os braços. "Valentina, desde quando você tem alguma coisa a ver com a esfera?" Ela não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio durar exatamente o tempo que ela precisava para avaliar o que e quanto revelar naquele momento, naquele corredor, entre uma reunião e outra, e o que ela concluiu era que ainda não era hora. "Quando tudo estiver documentado formalmente", disse ela, "você será notificado pelos canais adequados." Rafael ficou olhando para ela com os olhos bastante escuros, quase sem nenhum traço da leveza com que ela às vezes havia visto aqueles mesmos olhos muitos anos atrás, quando ele ainda não havia aprendido a usar a arrogância como primeiro instrumento. "Você está fazendo isso de propósito." "Estou fazendo meu trabalho", disse Valentina, e voltou para a sala de reuniões. No final daquela tarde, quando as últimas pessoas foram saindo do 23º andar, Isabela ficou para trás. Ela havia ficado parada perto da copiadora durante boa parte da tarde, com a desculpa de resolver alguns e-mails urgentes, mas o que ela havia estado fazendo era observar. Havia observado a forma como os conselheiros tratavam Valentina, com um respeito que ela nunca havia visto direcionado à esposa do Rafael em nenhum contexto, e havia observado a forma como Valentina se movia dentro daquele espaço, não como visita, mas como proprietária. Quando Valentina passou pelo corredor novamente, de saída, Isabela fez uma coisa que não havia planejado, a seguiu até o elevador. Elas duas ficaram paradas à espera das portas, e Isabela disse, com a voz de quem está testando a espessura do gelo antes de colocar o peso, "Você foi muito bem lá dentro." Valentina pressionou o botão do térreo. "Obrigada. Você sempre foi assim. Tão calma. Fui treinada para isso." As portas do elevador se abriram. As duas entraram. E ali, dentro daquele espelho móvel, Isabela arriscou. "Valentina,
Quem exatamente é a diretora V? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquele dia. Era um silêncio que tinha forma, como água que encontrou um contorno e parou de fluir para fora. Valentina virou-se para Isabela e a olhou de uma forma que era direta como uma linha de prumo, sem hostilidade, mas sem qualquer abertura, e disse: "Quem está te fazendo essa pergunta, Isabela? Você ou o Rafael?" Isabela não respondeu. As portas do elevador se abriram no térreo. Valentina saiu. Isabela ficou parada dentro do elevador por um segundo, as portas se fechando e abrindo de novo, como se o próprio edifício estivesse dando a ela uma segunda chance de decidir o que fazer. Isabela saiu também, mas o que ela havia visto no olhar de Valentina não era mais apenas suspeita, era certeza. E a certeza de Valentina era mais perigosa do que qualquer coisa que Isabela havia esperado encontrar. Naquela noite, de volta ao apartamento de Pinheiros, Valentina estava na cozinha aquecendo uma sopa quando o telefone de Lucas tocou. Ele havia ficado para revisar uns documentos e ela ouviu a conversa em segundo plano enquanto mexia a panela. "Não", o Dr. Henrique confirmou. "A estrutura do trust está blindada. Ninguém pode contestar a titularidade da diretora 5 sem autorização expressa da própria Valentina." Uma pausa. "Sim, sim, ótimo." Lucas desligou e entrou na cozinha. "O Dr. Henrique confirma que a estrutura jurídica está intacta, mas ele pediu para eu te avisar que, se a situação escalar para processo judicial, vai ser necessário revelar a identidade completa nos autos." "Eu sei", disse Valentina. "Isso significa que Rafael vai saber por via judicial, a menos que você escolha dizer antes." Valentina desligou o fogo, serviu a sopa em 2 tigelas e colocou uma delas à frente de Lucas. "Eu sei", disse ela novamente, "mas ainda não é hora." Lucas olhou para ela com a seriedade de quem faz isso, "mas a reunião de quinta foi bem hoje. Eles perceberam que você sabe do que está falando. A reunião de hoje foi um cartão de visita." Valentina sentou à frente da própria tigela. "O jogo de verdade é na semana que vem." Isabela Torres havia passado os 3 dias que se seguiram à reunião de conselho, tomando decisões que começaram pequenas e foram ficando cada vez maiores, como pedras rolando morro abaixo que ganham velocidade sem que quem as empurrou perceba o momento exato em que o controle deixa de ser possível. A primeira decisão havia sido confirmar a identidade de Valentina como diretora V, o que ela fez através de um contato em cartório que consultou os registros públicos da Holding Valor e Investimentos e encontrou o CPF registrado no documento de constituição, o mesmo CPF que constava nos registros de casamento de Rafael Monteiro. A segunda decisão havia sido pensar no que fazer com essa informação. A terceira, e a que ela reconheceria mais tarde como o erro de cálculo que desmoronou tudo, havia sido ligar para um jornalista chamado Marcos Bueno, da editoria de negócios de um grande jornal com quem ela havia trocado informações algumas vezes ao longo dos anos, numa relação que ela chamava de networking, mas que era mais precisamente uma troca de favores, onde ambos os lados sabiam que havia um custo. "Tem uma história que você vai querer", disse ela. "Que tipo de história?" "O tipo que mistura família, empresa e uma identidade que muita gente não sabe que existe." Marcos ficou em silêncio por um momento. "Você tem documentação?" "Tenho o suficiente para você confirmar o resto." Ela enviou as informações numa mensagem criptografada naquela tarde de domingo, com a certeza de quem acredita que controlou todas as variáveis e foi jantar num restaurante italiano em Moema, com a sensação levemente alterada de quem acaba de liberar algo que não pode ser retomado. O que ela não havia considerado era que Valentina havia contratado, há 18 meses, uma empresa de inteligência corporativa para monitorar qualquer menção pública à Esfera Participações e à Diretora 5 em canais de comunicação profissional. E que Marcos Bueno havia, algumas horas depois de receber a mensagem de Isabela, feito uma ligação de seu celular para a redação do jornal, que passou por um sistema de monitoramento que a empresa de inteligência havia identificado como relevante. Às 7 da manhã de segunda-feira, Lucas mandou uma mensagem para Valentina com 3 palavras: "Protocolo B, agora." Valentina chegou ao escritório em Pinheiros às 7h45. Lucas estava com o notebook aberto e uma expressão que ele normalmente reservava para crises reais, não para simulações de crises. "O jornalista Marcos Bueno vai publicar um perfil sobre a diretora V amanhã cedo", disse ele. "Com nome completo, CPF,
Vínculo com o Grupo Monteiro e foto. Onde ele pegou a foto? A foto é de um evento da FGV há 4 anos. Você estava na plateia, não era palestrante, mas ele conseguiu identificar. Valentina sentou. Que foto é essa? Lucas girou o notebook para ela ver. Era uma foto de um painel de discussão e no canto direito inferior, meio desfocada mas reconhecível para quem a conhecia, estava ela, mais jovem, cabelo solto, em conversa com alguém que não estava enquadrado. Ela olhou para a foto por 3 segundos. Quanto tempo temos? O sistema captou a movimentação ontem à noite. Se o jornal seguir o cronograma padrão, a matéria vai ao ar amanhã, às 6 da manhã. Então precisamos que o conselho seja convocado para hoje à tarde. Lucas olhou para ela. Hoje? Hoje. Valentina fechou o notebook. Se a matéria vai sair amanhã de qualquer jeito, eu prefiro que os conselheiros saibam da minha identidade por mim, não pelo jornal. Uma coisa é ser exposta, outra coisa é escolher o momento da exposição. Lucas começou a digitar antes que ela terminasse a frase. A convocação emergencial chegou ao 23º andar do Grupo Monteiro às 11 da manhã. Rafael leu o aviso no celular enquanto estava numa reunião com 2 fornecedores e pediu licença com a brusquidão de quem não se preocupa em esconder a prioridade. A reunião estava marcada para as 15 horas. Às 14h50, quando Valentina entrou na sala de reuniões e os conselheiros a cumprimentaram com um respeito diferente de quem já havia visto de perto como ela operava, Rafael chegou 2 minutos depois, com Isabela um passo atrás, e a expressão que ele fez ao ver Valentina sentada na cabeceira da mesa foi a expressão de alguém que olha para um lugar e vê uma coisa diferente daquilo que havia esperado ver. Sônia já estava sentada. Sônia havia chegado 10 minutos antes de todo mundo, com uma pasta sobre a mesa e o papel dobrado no bolso da jaqueta, o mesmo papel que havia colocado ali 3 semanas atrás e não havia retirado. Valentina começou a falar quando todos estavam sentados. Agradeço a presença de todos em tão pouco tempo, disse ela. A voz era firme como o granito polido do corredor lá fora. Convoquei essa reunião porque haverá, amanhã cedo, uma publicação jornalística que revelará informações sobre a estrutura de controle da Esfera Participações e sobre minha identidade como diretora V. Prefiro que este conselho saiba dessas informações por mim antes de ler num jornal. Rafael, que havia ficado de pé perto da janela porque não havia mais lugar à mesa, disse: O que você quer dizer com sua identidade? Meu nome completo é Valentina Souza Monteiro. Sou advogada especializada em direito empresarial e societário formada pela FGV. Há 5 anos, utilizando o capital próprio acumulado antes do nosso casamento e ao longo dele através de investimentos que conduzi de forma independente, constituí a Holding Valor Investimentos, que controla a Esfera Participações. Ela pausou. Um silêncio caiu na sala como uma pedra caindo dentro de um poço. A Esfera Participações é a entidade que, por acordo informal com seu pai, Armindo Monteiro, passou a fornecer suporte financeiro ao Grupo Monteiro a partir de 2019, quando a empresa atravessava um período de crise de liquidez que poderia, sem esse suporte, ter resultado em falência. O silêncio durou. O Dr. Figueiredo, o conselheiro de cabelos brancos, olhou para ela com uma expressão que era menos de surpresa e mais de uma peça se encaixando num lugar onde já havia um espaço esperando por ela. Você está dizendo que salvou o Grupo Monteiro da falência? Estou dizendo que a Esfera Participações forneceu o suporte que o Grupo Monteiro precisava naquele momento, com base num acordo que eu honrei mesmo depois de situações pessoais que poderiam ter justificado sua rescisão. Ninguém precisou perguntar que situações eram essas. Rafael havia ficado mais quieto do que ela havia esperado. Ele estava de pé ao lado da janela com São Paulo inteira nas costas, e o que ela via na expressão dele agora não era a arrogância habitual. Era algo mais perto do fundo de um poço, um lugar onde a arrogância não alcança porque não há onde se apoiar. Então Isabela se levantou. Isso não é possível, disse Isabela. A voz dela tinha uma qualidade de vidro trincado, estável por fora, mas com a linha de fratura já visível. Você me disse que seu trabalho de consultoria rendia R$ 2.000 por mês. Você disse que Rafael pagava por tudo. Eu nunca disse isso, disse Valentina. Você deixou todo mundo acreditar isso. Eu não corrigi o que as pessoas escolheram acreditar. Valentina olhou para Isabela com uma calma como a de uma maré que sabe que vai chegar à praia de qualquer jeito, sem pressa, sem esforço. Não é a mesma coisa. Isabela abriu a pasta que estava segurando.
Tenho aqui um documento que prova que você assinou um contrato de consultoria em nome de terceiros sem declaração de conflito de interesses, o que invalida qualquer acordo que a esfera tenha com o Grupo Monteiro. Valentina olhou para o documento que Isabela havia colocado sobre a mesa. Então olhou para Lucas, que estava ao lado dela. Lucas abriu a pasta preta e retirou um documento que colocou ao lado do de Isabela. Este é o laudo pericial grafotécnico do mesmo documento, datado de anteontem, disse ele. Ele conclui que a assinatura no documento apresentado pela senhora Torres não corresponde à assinatura da diretora Valentina em nenhum documento auditado dos últimos 6 anos. É uma falsificação. Isabela ficou olhando para os 2 documentos. Eu não falsifiquei nada, disse ela. Então alguém em quem você confia falsificou, disse Valentina, e você trouxe isso para cá, perante um conselho, com membros que têm obrigação legal de reportar evidências de fraude. O doutor Figueiredo estava olhando para Isabela com uma expressão que não tinha mais nenhuma ambiguidade. Isabela sentou devagar. Ela havia chegado àquela sala com um trunfo e descobrira que era uma faca que cortava a mão de quem segurava. Rafael, que havia ficado em silêncio durante aquele último trecho, disse apenas: Valentina. Ela virou-se para ele. Havia algo na maneira como ele disse o nome dela que era diferente de todas as outras vezes que ela havia ouvido ele dizer. Lô. Não era o tom administrativo. Não era o tom que ele usava quando precisava dela para alguma coisa. Era um tom mais fundo, que vinha de uma camada que ela não havia ouvido em muitos anos, talvez desde antes do casamento ter se tornado o que se tornara. Mas Valentina não tinha como saber, naquele momento, se o tom era real ou se era o produto da circunstância, e essa incerteza era importante demais para ser ignorada. Os conselheiros precisam de tempo para processar essas informações, disse ela. Vou deixar os documentos com Lucas. Reunião formalmente encerrada. E saiu da sala. Pela janela do corredor, enquanto esperava o elevador, ela podia ver São Paulo começando a acender suas luzes de entardecer, uma por uma, como perguntas que ainda não tinham resposta. A porta do elevador se abriu. Valentina entrou. O que estava por vir ela não sabia ainda, mas o que ela sabia era que não havia mais como voltar ao lugar onde as coisas eram invisíveis. A superfície havia quebrado, e embaixo da superfície havia algo que ela mesma ainda estava aprendendo a nomear. Na manhã seguinte, a matéria de Marcos Bueno saiu às 6:02, com o título que ele havia escolhido depois de uma noite de edição, A Sombra que Salvou o Grupo Monteiro. Quem é a diretora V? E com uma foto de Valentina que ela reconheceu do evento da FGV, levemente maior do que o detalhe que Lucas havia mostrado, mas ainda com aquela qualidade de algo apanhado de lado, de uma mulher que não estava posando para ser vista. Valentina leu a matéria no celular sentada na cozinha do apartamento de Pinheiros, com o café que havia feito para si mesma, sem pressa, como quem está lendo um relatório que havia antecipado. O texto de Marcos era profissional. Ele havia feito verificações, havia consultado documentos públicos, havia tentado, e ela notou isso, contextualizar sem sensacionalizar. Havia uma linha, perto do final, que dizia que, segundo fontes próximas ao Grupo Monteiro, a relação entre a controladora Esfera Participações e a empresa foi fundamental para a sobrevivência do grupo num período crítico, e abaixo dessa linha havia um parágrafo que ela leu 2 vezes. A diretora Valentina Souza Monteiro não respondeu aos pedidos de comentário da reportagem, mas documentos societários consultados pelo jornal confirmam sua posição como diretora controladora da Valor Investimentos desde 2019. Ela colocou o celular sobre a mesa. Eram 6:40. O telefone começou a vibrar. Às 10 da manhã, Isabela Torres entrou no edifício onde ficava o escritório da Valor Investimentos em Pinheiros, sem ter marcado hora, sem ter avisado, com o passo de alguém que acredita que a velocidade substitui o protocolo. O segurança no térreo pediu o nome e ela disse: Isabela Torres, do Grupo Monteiro, e o segurança consultou a lista no terminal, depois consultou de novo, depois ligou para o andar de cima. Valentina atendeu a ligação do segurança numa voz que não transmitia nem pressa nem recusa. Pode deixar subir. Quando Isabela entrou na sala de reuniões do escritório da Valore, Valentina estava sentada à cabeceira da mesa pequena com Lucas ao lado, 2 copos d'água entre eles e nenhuma pasta aberta, porque Valentina havia aprendido que numa reunião onde você já sabe o que o outro lado vai apresentar,
A mesa limpa é mais intimidadora do que qualquer quantidade de documentos. Isabela não sentou imediatamente. Ficou parada do outro lado da mesa com as mãos na alça da bolsa, e havia algo na postura dela que era diferente do dia anterior, não a confiança de quem chega com um trunfo, mas a tensão de quem sabe que errou e ainda não decidiu como reagir ao próprio erro. Você soube antes, disse Isabela. Não era uma pergunta. Soube o que antes? Que o documento era falso. Você tinha o laudo pericial pronto. Você sabia que eu ia apresentar aquilo. Eu suspeitava, disse Valentina. Quando alguém que tem tanto a perder quanto você resolve entrar numa sala de conselho com um documento que incrimina a outra parte, há duas possibilidades. Ou esse documento é irrefutável, ou alguém deu esse documento a essa pessoa para que ela se destruísse com ele. Isabela ficou quieta. Quem te deu o documento, Isabela? Eu não vou responder isso. Não precisa. Valentina colocou as mãos sobre a mesa com a delicadeza de quem deposita algo frágil numa superfície segura. Mas você precisa entender que, ao trazer um documento falsificado para uma reunião de conselho, você cometeu uma ação que tem consequências jurídicas independentes de quem te passou o documento. O Dr. Henrique já está preparando a notificação. O rosto de Isabela ficou de uma cor que era quase cinza. Mas, disse Valentina, e essa palavra caiu no silêncio com o peso de uma porta que ainda não havia sido aberta. Eu tenho uma proposta. Isabela olhou para ela. Você vai assinar um depoimento declarando que recebeu o documento de terceiros, que não sabia de sua origem e que não teve intenção de fraudar o processo. Em troca, a Valori não apresenta queixa criminal. Você sai do Grupo Monteiro por rescisão consensual com todos os seus direitos trabalhistas intactos. Valentina pausou. E você nunca mais menciona meu nome ou qualquer pessoa da minha família em nenhum contexto jornalístico ou jurídico sem minha autorização. Isabela demorou 30 segundos para responder. 30 segundos que eram longos como um discurso e silenciosos como uma capitulação. Quem preparou o documento falso? Disse Isabela. Isso não é da minha alçada investigar, disse Valentina. Isso é da polícia, se você quiser registrar. O que eu posso dizer é que você foi usada por alguém que precisava que você se destruísse antes de se destruir. Uma pausa pequena. Eu lamento que tenha sido assim. Isabela olhou para ela com uma expressão que Valentina não esperava encontrar ali. Não raiva, não desafio, mas algo que se aproximava de exaustão, o tipo de exaustão que vem de anos passados acreditando que estava disputando um jogo que ela havia escolhido, sem perceber que o tabuleiro havia mudado muito antes de ela chegar. Eu assino, disse Isabela. Lucas retirou um documento de dentro de uma pasta que havia estado ao lado da cadeira dele o tempo todo. No mesmo horário daquela manhã, Rafael Monteiro estava no 23º andar do Grupo Monteiro diante de uma situação que ele não havia vivido desde os 22 anos, quando o pai havia chamado ele para o escritório e dito que a empresa estava em dificuldade. A sensação de que o chão embaixo dos pés era de um material diferente do que ele havia suposto a vida inteira. Breno havia chegado às 8h30 com os números revisados do trimestre e com uma pasta que continha um documento que Rafael havia pedido na véspera. O histórico completo dos repasses da esfera ao Grupo Monteiro, com datas e valores, desde 2019 até o mês passado. O total era um número grande. Um número que Rafael olhou durante um tempo que foi comprido demais para ser apenas leitura. Você sabia? Disse ele. Breno teve a honestidade de não fingir que não entendia a pergunta. Eu sabia que havia um suporte externo, não sabia a extensão, não sabia quem era. Rafael fechou o documento. Mais alguém sabe? Breno não respondeu imediatamente. Breno, a senhora Sônia, ao que tudo indica, suspeitava desde que a notificação de suspensão chegou. Mas ela não veio a mim com isso. Rafael ficou parado por um momento, e então saiu da sala de Breno sem dizer nada mais. Atravessou o corredor com passos que eram rápidos demais para quem não tinha um destino específico e encontrou Sônia na mesma mesa de canto, onde ela sempre estava. Ela levantou os olhos quando ele se aproximou e havia neles algo que Rafael não estava acostumado a ver. Não a autoridade serena que ela sempre projetava, mas algo mais próximo de uma confissão que ainda não havia encontrado as palavras certas. Você sabia que era ela, disse Rafael. Não foi uma pergunta. Sônia tirou o papel do bolso da jaqueta e o colocou sobre a mesa. Era o mesmo papel que ela havia dobrado 3 semanas atrás, o mesmo papel com os registros societários e o CPF de Valentina. Rafael olhou para ele,
Depois para a mãe. Há 3 semanas, disse Sônia. Eu soube há 3 semanas. E não me disse. Não. Por quê? Sônia tirou os óculos, e sem os óculos ela parecia diferente, não mais velha, mas mais exposta, como uma pedra que sempre se viu polida e agora está sem acabamento. Porque eu achei que se você soubesse, você ia tomar uma decisão impulsiva antes de entender o quadro completo. E porque eu achei que tinha tempo. Você tinha tempo. Rafael olhou para ela por um segundo que valeu por muitos outros. Mãe, a mulher que eu machuquei ficou por 6 anos financiando essa empresa sem que eu soubesse nada, e você sabia. E ficou em silêncio. Sônia não respondeu. Eu preciso que você me dê o documento. Ela empurrou o papel pelo tampo da mesa. Rafael pegou o papel, olhou para ele uma vez e saiu. O processo de tomar a decisão sobre Sônia foi o mais difícil do que Valentina havia antecipado. Não porque ela não soubesse o que havia sido acordado juridicamente. A rescisão dos contratos de Sônia como diretora não executiva fazia parte da reestruturação que a auditoria havia tornado necessária, mas porque quando o documento chegou à sua mesa naquela tarde, ela ficou olhando para a linha com o nome de Sônia mais tempo do que havia olhado para qualquer outro item. Sônia Monteiro havia sabido. Havia ficado em silêncio, não por malícia. Valentina havia chegado a essa conclusão durante a semana que havia passado desde a reunião de conselho, mas por aquele tipo específico de covardia que não se parece com covardia porque está embrulhado em amor possessivo por um filho, a recusa de ver o que precisaria ser reconhecido, a escolha de manter o conforto do silêncio, quando a verdade teria custado algo. Valentina pegou a caneta, e então ouviu passos no corredor fora da sala. A porta se abriu. Era Sônia. Valentina não se levantou. Esperou. Sônia entrou devagar, sem a pasta, sem os óculos que geralmente usava como uma espécie de armadura profissional. Ela fechou a porta atrás de si e ficou parada perto dela por um momento, e o que havia na postura dela era diferente de tudo que Valentina havia visto em 6 anos de convivência com aquela mulher. Era a postura de alguém que havia deixado do lado de fora tudo que normalmente usava para não precisar ser pequena. Eu sei por que você está aqui, disse Valentina. Não vim pedir para você não assinar, disse Sônia. A voz era mais tranquila do que Valentina havia esperado. Vim dizer que você tinha razão em assinar. Valentina colocou a caneta sobre a mesa. Sônia se sentou na cadeira do outro lado, sem ser convidada, mas de um jeito que não era invasão. Era o gesto de quem finalmente ocupa um espaço que deveria ter ocupado há muito tempo. Eu soube há 3 semanas e não fiz nada. E antes disso, ela pausou, e quando continuou havia algo na voz dela que soava como o ruído que um objeto faz quando para de ser sustentado e começa a descansar sobre o próprio peso. Antes disso, eu passei anos tratando você como alguém que não tinha valor porque não tinha o valor que eu reconhecia. E você ficou e trabalhou, ficou e sustentou. E eu não quis ver. Valentina ficou em silêncio. Rafael foi criado para não enxergar o que não aparece no formato que ele aprendeu a reconhecer, disse Sônia. Uma parte disso é culpa minha. Eu sei disso. Uma pausa. Mas o que ele fez, o que aconteceu naquela noite, isso não tem justificativa que eu possa oferecer, e eu não vim te pedir para perdoar. O que veio me pedir? Nada. Sônia cruzou as mãos no colo. Vim te dizer que vi, finalmente vi, e que acho que era importante que você soubesse disso antes de eu sair. Valentina olhou para aquela mulher durante um tempo que era comprido de uma forma diferente do habitual. Não comprido de tensão, mas comprido de algo que não tinha nome certo, talvez o tempo necessário para que o que havia sido visto finalmente fosse ouvido também. Então ela pegou a caneta, assinou o documento de rescisão de Sônia Monteiro, e então, abaixo da assinatura, acrescentou uma nota à mão no campo de observações. Letra pequena e precisa. Rescisão com todos os benefícios de acordo com o tempo de serviço. Plano de saúde mantido por 24 meses. Cláusula de indenização especial aplicada. Sônia leu a nota. Não disse nada por um momento. Eu não merecia isso, disse ela. Não, concordou Valentina. Mas eu precisava fazer isso por mim. Sônia se levantou, caminhou até a porta, e antes de abri-la virou-se uma última vez. Ele vai tentar se explicar. Vai tentar achar as palavras certas. Ele não é bom nisso. Uma pausa breve como um pensamento rápido. Mas dessa vez talvez ele tente de verdade. Ela saiu. Valentina ficou sozinha na sala por 5 minutos, com o documento assinado à frente e a cidade de São Paulo lá fora,
fazendo o barulho ininterrupto que faz toda a tarde. Rafael chegou ao apartamento de Pinheiros às 22h15 de uma quinta-feira. Ele havia passado 3 horas antes disso sentado no carro estacionado na rua de baixo. Não porque estivesse com medo de subir, mas porque estava tentando descobrir o que dizer que não fosse uma versão do que ele sempre havia dito, aquele tipo de fala que havia aprendido desde criança a usar quando precisava que a situação voltasse ao normal, as palavras certas no tom certo para fazer o problema desaparecer, e estava percebendo naquelas 3 horas que nenhuma versão desse tipo de fala era o que ele precisava oferecer. Ele subiu de escadas, não de elevador, porque as escadas davam tempo. Ficou parado na porta do apartamento do 11º andar durante 2 minutos. Não era um apartamento que ele conhecia. Havia descoberto o endereço pelo Lucas, que havia hesitado antes de dizer, e essa hesitação havia comunicado mais do que qualquer palavra. Elle battu. Valentina abriu a porta de pijama e meia, com o cabelo solto e um livro na mão, e a expressão dela ao vê-lo foi a de alguém que havia antecipado aquele momento, mas não havia ensaiado nenhuma reação específica para ele. Rafael não entrou. Ficou parado do lado de fora, como quem sabe que entrar é uma decisão que precisa ser das duas partes. Você tem uns minutos? Disse ele. Valentina olhou para ele por um segundo, depois para o corredor atrás dele, como se verificasse que ele havia vindo sozinho, o que ele havia. Então disse, tenho. Ela não abriu mais a porta, mas saiu. Eles dois se sentaram no degrau do corredor, do lado de fora do apartamento, ela com o livro no colo e ele com os cotovelos nos joelhos, e a luz do corredor era aquela luz de corredor de apartamento que é ligeiramente amarela e não foi desenhada para conversas importantes, mas serve para elas da mesma forma. Rafael ficou em silêncio por um momento, que não era o silêncio de quem está coletando argumentos. Era o silêncio de quem está tentando se desfazer deles. Eu errei, disse ele. Valentina não disse nada. Não estou falando só da noite. Estou falando de anos. Ele olhou para as próprias mãos, não para ela, e era um gesto incomum nele, que sempre olhava para as pessoas com aquela segurança direta, que era às vezes autoridade e às vezes imposição. Eu vivi 6 anos ao lado de você sem enxergar o que você era. Não porque você escondeu tudo, mas porque eu decidi não olhar. É diferente. Uma pausa. Eu sei que é diferente. Por que você está me dizendo isso agora? Ele levou um segundo para responder. Porque eu aprendi hoje que minha mãe sabia e ficou em silêncio. E eu fiquei pensando por que ela fez isso. E a resposta que eu encontrei foi que ela aprendeu com alguém que não via o que não queria ver. Ele pausou de novo. Esse alguém fui eu. Valentina abriu o livro e o fechou de novo. Um gesto que não tinha leitura, mas tinha pensamento. O que você quer, Rafael? Ele virou-se para ela pela primeira vez desde que haviam sentado, e havia nos olhos dele uma qualidade que ela havia visto muito raramente naquele rosto, não a confiança aprendida nem a arrogância construída, mas algo mais abaixo disso, algo que era mais parecido com o peso real das coisas. Quero saber se existe alguma chance, disse ele, de que você me deixe tentar entender o que errei. Não corrigir. Entender. Valentina ficou olhando para ele por um tempo que era longo o suficiente para que ele não soubesse o que ela ia dizer. Não hoje, disse ela. Oisai, e não sei se vai ter um depois disso. Eu sei disso também. Ela se levantou. Ficou parada na porta por um momento, com o livro na mão e a maçaneta na outra, e disse, sem olhar para ele, você precisa conversar com um profissional, Rafael, não com um amigo, com alguém que entenda por que você chegou onde chegou. Já marquei, disse ele. Na semana que vem. Ela o olhou. Era uma pequena surpresa, o tipo que não se mostra muito, mas que muda ligeiramente a temperatura do ar. Tudo bem, disse ela. Entrou no apartamento e fechou a porta. Rafael ficou sentado no degrau do corredor por mais 2 minutos, com a luz amarela e o silêncio que vem depois das coisas grandes, e então se levantou e foi embora. 6 meses depois, numa terça-feira de julho que amanhecia com aquele tipo de céu de São Paulo que é ao mesmo tempo acinzentado e cheio de luz, Valentina estava no escritório da Valore às 8h30 da manhã, com um contrato à frente que aguardava sua assinatura. Era um contrato de parceria com um grupo de investimento de Belo Horizonte que havia levado 4 meses de negociação para chegar àquele ponto, e era o tipo de acordo que ela havia aprendido a reconhecer como o que era, não uma vitória ruidosa, mas uma expansão silenciosa, o tipo que cresce como raiz
antes de aparecer na superfície. Lucas entrou com 2 cafés. Detrás dele, carregando uma bolsa de papelaria e sem ter anunciado que viria, entrou Rafael. Ele estava diferente de uma forma que era difícil nomear com precisão, mas que ela sentiu imediatamente. Não mais novo, não mais velho, mas com uma qualidade de presença diferente, como um objeto que foi trabalhado e ficou com uma superfície mais verdadeira do que tinha antes. Ele havia cortado o cabelo de um jeito levemente diferente. Estava sem gravata. Trouxe aquele documento do cartório que você pediu, disse ele, colocando uma pasta sobre a beira da mesa. Obrigada. Valentina pegou a pasta. Rafael ficou parado por um segundo, sem entrar completamente na sala, e disse: "O café que o Lucas trouxe, tem um terceiro?" Lucas olhou para Valentina. "Tem", disse ela. "Senta." Ele sentou não na cadeira de frente, onde os clientes sentavam, mas na cadeira lateral, a cadeira de quem está participando, não de quem está sendo atendido. Valentina voltou o olhar para o contrato. Pegou a caneta. Começou a ler o texto pelo qual havia trabalhado meses. Ao seu lado, Rafael Monteiro pegou o café que Lucas havia posto sobre a mesa e ficou em silêncio, não o silêncio vazio de antes, mas o silêncio de quem aprendeu, lentamente e com custo, que estar presente não significa ocupar o espaço, significa respeitar o espaço que o outro precisa para existir inteiro. São Paulo continuava lá fora, barulhenta e indiferente, e cheia de histórias acontecendo em paralelo em cada janela iluminada. E naquela sala pequena em Pinheiros, naquela terça-feira de julho, Valentina Souza Monteiro assinou o contrato com a caneta do pai, o nome que havia escolhido para si mesma, muito antes de qualquer outra definição que alguém havia tentado colocar sobre ela. E foi só isso. Às vezes o recomeço não tem música, não tem abraço, não tem declaração. Às vezes é apenas 2 cafés numa mesa, um documento assinado, e alguém que finalmente aprendeu a ficar em silêncio do jeito certo.